Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer um anúncio importante. Já comentei sobre isso em um shorts que eu postei recentemente, então acredito não ser necessário ficar me estendendo muito nisso. Além do trabalho que eu faço aqui no Anti-Herói, eu também sou aspirante a escritor nas minhas horas vagas. Nunca comentei abertamente sobre isso em nenhuma mídia oficial do canal, porque eu acreditava nunca ter feito um trabalho literário que eu achasse bom o suficiente para ser publicado e divulgado para o mundo. Porém, as coisas mudaram. Lancei recentemente no Amazon KDP o meu primeiro e-book Mapinguara Antropofágico, uma história que mistura terror, suspense e mistério em uma longa discussão sobre nacionalismo brasileiro, folclore, política e intelectualidade. Não quero me aprofundar muito na trama do romance, se é que eu posso classificar Mapinguara Antropofágico dessa forma, mas sim fazer um convite a você que já é inscrito antigo do Anti-Herói, ou você que acabou de chegar agora no canal, a seguir-me nas minhas redes sociais literárias, onde eu estarei postando conteúdo sobre escrita e processo criativo, e principalmente mostrando o andamento dos textos que eu estarei escrevendo ao longo do tempo. Vou disponibilizar aqui na descrição o Linktree com meu Instagram, Twitter, Threads, TikTok e canal do YouTube, bem como o link de compra de Mapinguara Antropofágico lá na Amazon. Muito obrigado pela atenção e sem mais delongas, vamos logo ao vídeo. Se eu perguntasse pra você o que é magia, você conseguiria responder? Quem acompanha a cultura pop pode responder essa pergunta trazendo os conceitos de magia, segundo Harry Potter e Gravity Falls, ou qualquer outro filme, animação ou franquia de fantasia que tenha esse conceito como motor do enredo. Na grande parte dessas obras, a gente se depara com um extenso processo de catalogação da magia existente nesses universos, que possibilita os personagens usarem-as de inúmeras formas diferentes nos combates ou até nas suas próprias vidas cotidianas. Isso é bastante presente na cultura pop ocidental, mas é no Japão que este processo de catalogação de magias e sistemas de poderes complexos se torna quase um elemento obrigatório em obras de fantasia, muito provavelmente pelo gosto que os japoneses têm em classificar e categorizar tudo que vem pela frente, desde os trocentos tipos de pokémons que existem nos jogos da franquia, até os diferentes tipos de chakras, nens ou keys em animes shonens como Dragon Ball, Naruto e Hunter x Hunter. Porém, eu confesso que pessoalmente esse tipo de abordagem nunca me encantou nessas obras. Nunca assisti Harry Potter ou Naruto interessado em saber quais são os diferentes tipos de magias ou de chakras que existem nesses mundos. Para mim, essas coisas nunca passaram de meros detalhes que desviam a atenção dos fãs das coisas que realmente importam em uma boa história. É uma perspectiva extremamente materialista e cientificista de enxergar a magia, esta que refere-se a um conjunto de crenças e valores que exercem influência nos seres vivos e no mundo material, que antecede historicamente o próprio conceito moderno e iluminista de ciência, uma tentativa falha de colocá-la como conhecimento pertencente às ciências da natureza junto à física, a química ou a biologia. Eu comentei algo parecido no meu primeiro vídeo sobre The One House, onde eu discuti como essa animação é bastante despreocupada em categorizar friamente um pilar tão fundamental para o gênero da fantasia. Mas hoje eu quero falar de uma obra que também traz um olhar bastante interessante sobre isso. Soul Sono Free. O anime que já está sendo apontado como o melhor da temporada, alguns apontam até como o melhor da década, conta a história de Free, uma maga elfa com mais de 1000 anos de vida que fez parte do grupo de heróis que derrotou o Rei Demônio no passado e que após o envelhecimento e a morte natural de seus companheiros, parte uma nova jornada para conhecer novas pessoas e lidar com seus arrependimentos. O anime ficou muito conhecido por causa da maneira como subverte as narrativas épicas tradicionais, onde a história começa na verdade após o grande evento que culmina na vitória dos heróis, no caso, a derrota do Rei Demônio e de seu exército fiel. O que importa aqui não é responder como o herói derrota o vilão, mas o que o herói irá fazer depois de derrotar o vilão. É a consciência de que a vida não se resume a um caminho até a batalha final ou ao evento final, como se o desfecho, a conclusão da jornada, significasse a morte propriamente dita, mas de que existe uma vida além das batalhas e das cabeças de monstros voando para todo lado. A nova jornada de Free junto a Fern, a garota criada pelo Padre Aether, e Stark, o garoto treinado por Aizen, não perde tempo com essas coisas, ainda que a elfa tenha mais de 1000 anos de vida e possa viver todas as aventuras do mundo antes de morrer.
Pode-se até dizer que existe uma relação tanto quanto curiosa entre a longevidade da vida de Free e sua personalidade estoica que valoriza a simplicidade do cotidiano. Já se passaram mais de 1000 anos, ela ainda possui mais um milênio de vida para aproveitar do jeito que quiser, mas Free prefere viver da forma mais simples possível, coletando grimórios, admirando campos de flores e evitando conflitos desnecessários. Isso foi mostrado em um flashback que mostra o dia em que a elfa conheceu o herói Himmel, no qual a convida a participar da jornada para derrotar o Rei Demônio, e ela acaba simplesmente respondendo: 今更だよ。もう500年以上魔族との実戦はやってない。もう戦い方も忘れてしまった。 A vida de Free é uma balança que equilibra o simples com o frenético, o ócio com o combate, a simplicidade de seus sonhos e ambições com o legado heróico imensurável que ela carrega. E este jogo de contrastes acaba construindo o significado que esses personagens e o mundo ao seu redor entendem como magia. Assim como em Dragon Ball e Naruto, Soul Sonofrim também possui um sistema de energia próprio, conhecido aqui como Mana, que possui funções similares à do Ki e do Chakra. Existem diálogos no anime inteiramente dedicados a explicar o que diabos é um Mana, para que serve e como usá-lo para derrotar os mais variados tipos de inimigos. Porém, a Mana do universo de Soul Sonofrim não se resume meramente a um sistema de energia cheio de categorizações e tecnicismos que só servem para serem estudados por algum fã lunático desempregado. Magia aqui, apesar de ser tratada como objeto de estudo científico, tem um significado muito mais profundo do que isso. Magia é também uma arte, uma ponte entre o mago, um sujeito que possui um mundo interior subjetivo, composto por desejos, ambições e principalmente pela sua imaginação, e o mundo material que ele está inserido. Magia é o modo como este sujeito expressa sua criatividade e materializa sua imaginação, algo que pode ser útil não só para criar campos de flores, mas também para derrotar inimigos que ninguém jamais imaginou ser capaz de derrotar. Vamos pegar um exemplo concreto para ilustrar isso. Na parte final da primeira temporada do anime, Free e Infern estão participando da segunda etapa do teste para se tornarem magos de primeiro nível, onde os participantes devem chegar até o salão mais baixo de uma masmorra e voltar com segurança antes do amanhecer. Um dos maiores desafios dessa parte do teste, se não o maior de todos eles, é derrotar essas cópias feitas de algum material desconhecido que possuem as mesmas habilidades que os participantes. Todas as pessoas que estiverem dentro da masmorra ganham uma réplica própria, e quanto mais forte for o participante, mais forte proporcionalmente será a sua réplica. Com isso, é de se imaginar que as réplicas de Free e da Sense foram as que mais deram trabalho. No episódio 25, os participantes estão sentados em círculo para debaterem como irão derrotar a réplica de Free. De repente, Fern levanta a mão e diz: それでしたら、もしかしたら私、フリーレン様を殺せるかもしれません。 Um flashback passa na cabeça de Free mostrando Seri, a elfa que foi a mestra de sua mestra Flamme. Traçando uma ponte entre a forma como Seri enxerga magia e a autoconfiança acima da média de Fern, as coisas começam a fazer sentido. Alguns 1000 anos antes, Free revisita Seri depois de muito tempo para informá-la sobre a morte de Flamme. A pedido de sua mestra, Free entrega a Seri o seu testamento. O documento, na verdade, era uma espécie de relatório, e Seri, ao lê-lo, encarou-o como uma provocação. 誰もが魔法を使える時代だと。魔法は特別であるべきだ。才ある者以外に教えるつもりはない。こんなものをよこすとは。 O relatório informava que o imperador havia acabado de legalizar, entre aspas, a prática e o ensino de magia pelos seres humanos, em uma era onde a magia era totalmente restrita aos demônios. Desde pequena, Flamme tinha o sonho de democratizar e levar a magia aos humanos, na esperança de que ela possa ser usada como arma para derrotar o Rei Demônio. Seri, no entanto, possuidora de uma visão bastante conservadora, como foi mostrado no trecho anterior, acredita que a magia é muito especial, entre aspas, para ser uma ferramenta de uso humano. Ela mesma afirma que não ensina magia para quem não tem talento e que só treinou Flamme por mero capricho.
Pode-se dizer que o espírito aristocrático e um tanto quanto elitista da série e o espírito livre e democrático da Flamme são aquilo que de fato separam os elfos dos seres humanos. Os elfos vivem milhares de anos, os humanos no máximo entre 80 e 90. A longevidade de suas vidas fazem com que os elfos alimentem naturalmente uma certa apatia em relação à vida, não no sentido de desprezá-la, mas de ser tão indiferente a ela, ao ponto de dar-se ao luxo de perder tempo, entre aspas, com este tipo de cosmovisão fria e utilitária. Seres humanos, pelo contrário, sendo o único animal que tem consciência da morte, fazem de tudo para aproveitar a vida da melhor forma possível. Nunca se sabe se alguém estará vivo daqui a 10 ou 20 anos. Por isso, na visão da Flamme, o ser humano tinha que aproveitar enquanto podia para desfrutar dos conhecimentos e encantos que a magia pode oferecer. Ou seja, a busca pela liberdade e pela sabedoria é totalmente ou quase totalmente motivada pelo medo da privação e da ignorância, estas que significam de fato a morte antecipada propriamente dita. Logo no episódio seguinte, a gente se depara com outro exemplo que melhor ilustra como seres humanos possuem uma relação tanto especial com a magia. O Bell, uma colega de exame que está fazendo o teste junto com o Free e Fernie, está lutando contra a réplica de Sense, aquela que junto à de Free é tida como uma das mais fortes por razões óbvias. De repente, como se não tivesse consciência da situação, ela simplesmente se voluntaria para derrotar sozinha a réplica. ならどちらにせよ前世には通用しない。あの紙には観測できるだけでも防御魔法に匹敵するほどの魔法が何重にもかけられている。だからそんな理屈はどうでもいいんだよ。これはイメージの話なんだから。Para a surpresa de todos, o Bell consegue derrotar a réplica em questão de segundos. Quando a gente assiste um dos flashbacks de Sense, a gente entende claramente o que aconteceu. Antes de participar dessa edição do exame para magos de primeira classe, o Bell já havia participado da edição anterior alguns anos antes. Nessa edição passada, um dos desafios dos participantes era fazer com que o instrutor, vestido de um roupão conhecido como manto imóvel, movesse pelo menos um único centímetro para trás. Como o próprio nome sugere, o manto é de fato um artefato indestrutível e não danificável. Porém, o Bell, em um toque de mágica, ou de magia para sermos mais exatos, consegue atravessar a barreira que protege o manto e matar violentamente o instrutor, fazendo com que ela seja desclassificada automaticamente. Quando Sense pergunta ao Bell como ela conseguiu derrotar o manto imóvel, ela responde: イメージの話だよ。布っていうのはさ、切れるものなんだよ。切れて当たり前のものだ。O Bell basicamente projetou na mente que o manto imóvel poderia ser cortado como um pedaço de tecido qualquer. Ao contrário dos outros participantes, ela não se conformou com a ideia de que aquele manto é algo indestrutível, não permitiu que os comentários ou observações alheias sobre aquele objeto a limitasse. Ela literalmente confiou nos próprios instintos e tornou a própria imaginação em realidade. O Bell usou a magia como uma ferramenta de combate, mas o que realmente a possibilitou derrotar o manto imóvel foi a sua imaginação aflorada. Isso é algo que apenas o ser humano, a única espécie que é capaz de visualizar uma realidade nova e idealizar um estado de coisas distinto das condições materiais presentes, conseguiria fazer. É exatamente por isso que Seri estava querendo dizer quando afirmou a Free que a Era dos Humanos iria chegar, que a humanidade, através do uso e do aprendizado da magia, alcançaria um nível de progresso que os elfos jamais cogitaram alcançar. Como foi dito anteriormente, é o medo da morte, da ignorância, da perda, limitações inimagináveis para seres que têm mais de 1000 anos de vida, que motivam o ser humano a buscar o progresso e a civilização, coisas entre aspas que transcendem uma única vida de 70 ou 80 anos e deixam um legado inimaginável para a história. フリーレン、人間がおよそ文明と呼べるものを築き上げてから長い年月が経った。これから先は時代が加速するぞ。 Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius, esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.